3 oportunidades de crescimento. Na manhã seguinte, bem cedo, conforme combinaram, Honório pontualmente estava na igreja. Com satisfação, foi recebido pelo pastor Freitas e um outro irmão da congregação que já o esperava. Honório, é com imenso prazer que te temos aqui, disse o pastor Freitas, apertando-lhe a mão e puxando-o para um abraço. Deixe-me apresentar-te. Este é Alcides, nosso irmão da congregação. O novo conhecido cumprimentou-o com satisfação. O digníssimo pastor Freitas contou-me de teus pesares e isso muito me sensibilizou. Falou Alcides em tom comovedor. Porém, eu gostaria de esclarecer que, independentemente dessa apresentação feita pelo pastor, eu procuro um funcionário responsável. Sou proprietário de um pequeno armazém e necessito de alguém a quem possa depositar minha inteira confiança. Quando o pastor apresentou-me teu perfil, acreditei ter encontrado um funcionário ideal. Pois bem, senhor Alcides, disse Honório, eu me coloco à tua inteira disposição. Tenho aqui toda a minha documentação e trago também as cartas de referência de meus últimos 2 empregos. As cartas não são necessárias, entretanto, a documentação terá de ser apresentada a meu contador. Apesar do meu empório não ser muito grande, faço questão de ter meus funcionários registrados e com todos os seus direitos garantidos. Quanto ao salário, este ficará em torno de 700 cruzeiros. Está bom para ti? Sem titubear, Honório aceitou emocionado. Sim, claro, sem dúvidas. Irmão Alcides, interrompeu o pastor, o caro irmão me falou sobre a casa que tens para alugar. Creio que o irmão esqueceu-se desse detalhe. Ah, sim, como pude? É que tenho algumas casas de aluguel e para alguns funcionários com família eu costumo alugá-las e fazer o desconto da locação direto na folha de pagamento, caso seja de seu interesse. Honório ficou maravilhado. Vieram-lhe à mente as cenas que se repetiam todas as noites havia cerca de 8 meses na casa de seu irmão, onde só havia um quarto, sala, cozinha e um banheiro. Portanto, para acomodar a todos, até embaixo da mesa da cozinha haviam de espalhar colchões, a fim de que poderem dormir. Não sei como posso agradecer o Senhor, exclamou Honório com os olhos transbordando de lágrimas. Não sei o que dizer. Então não digas nada, homem. Aceite o emprego e a oferta da casa. Sem dúvida que aceito, respondeu Honório. Nem sei como agradecer. Pastor Freitas virou-se para Honório e comentou. Irmão Honório, agradeça a Deus. Agradeça aos anjos do Senhor que o colocou no caminho da luz, no caminho do bem e do amor para ser socorrido, e não deixou aqueles pensamentos tenebrosos se tornarem realidade. Pois, se o anjo do Senhor não aparecesse para sussurrar-lhe aos ouvidos suas preces, o demônio te teria tomado conta da alma. Honório sorriu de satisfação porque sua vida começou a ter propósito de melhorias. Embora ele acreditasse que sua entrada em uma igreja evangélica, bem como o emprego da que acabara de arrumar e a saída da casa de seu irmão, fora uma mera casualidade, o que logicamente não foi. Apesar de não perceber, muito menos acreditar, Honório era amparado pelo plano espiritual devido às preces e os pedidos de seu irmão Alfredo, que muito acreditava no auxílio do invisível. Cabendo lembrar que nenhuma oração ou pedido deixam de ser observados pelo plano espiritual e amparados na medida do possível. Honório não dava atenção aos pensamentos mais sublimes que continham uma elevada carga de instrução e apoio espiritual superior. Entretanto, quando em sua mente começou a vigorar instintos monstruosos inerentes às mais perversas fraquezas humanas, naquela tarde na praia de Copacabana, ele foi guiado a entrar em uma igreja que elevava o nome de Deus como onipotente, sendo esse o único lugar onde conseguiu paz para seu espírito perturbado.
Os frequentadores daquela igreja evangélica chamavam-se de irmãos por acreditarem em um único Pai. Diante dessa irmandade, e até mesmo por causa dela, os adeptos se auxiliavam material e espiritualmente em nome de Deus. Honório foi alertado por esta doutrina que os nossos pensamentos são invadidos pela vontade ou pelos desejos traiçoeiros de espíritos inferiores, aos quais eles denominam demônio ou Satanás. Essas mesmas criaturas são reconhecidas no espiritismo como nossos irmãos, espíritos ainda sem evolução, sofredores e infelizes. Tais irmãos, sem instrução e com o coração endurecido pela falta de perdão e amor incondicional, recusam auxílio para sua elevação, a qual todos os seres vivos têm direito, independentemente da etapa ou escala espiritual na qual se encontre. No Espiritismo, o comum é a denominação dessas criaturas como obsessores, mas isso em casos em que haja uma perseguição muito ostensiva por parte do desencarnado. No entanto, é bom lembrarmos que também existem os obsessores encarnados, que podem se dedicar exclusivamente para tentar prejudicar outro encarnado. Naquela mesma semana, Honório começou a trabalhar, e na seguinte, ele com toda a sua família mudaram-se para a nova casa. Em meio a tantas arrumações, Honório não teve tempo ou lembrança de sequer dizer obrigado ao seu irmão Alfredo, que o apoiou moral, espiritual e financeiramente por quase um ano em sua casa. Honório, bem esforçado, não se importava em trabalhar até mais tarde a bem do serviço, e sempre que solicitado ajudava, inclusive nos finais de semana. Entretanto, nos dias de culto na igreja, Alcides deixava os funcionários seguidores de sua religião saírem mais cedo. Honório era um dos privilegiados, e querendo demonstrar-se dedicado, chegava à casa e rapidamente se arrumava. Nunca admitia chegarem atrasados, pois eram grato a Freitas e Alcides pela oportunidade de serviço e por viver com mais dignidade agora. Começou a integrar-se com toda a família na disciplina e nas tarefas da igreja. Somente não se satisfazia com o pagamento do dízimo, a bem da doutrina religiosa, porém não encontrava um meio de livrar-se de tal colaboração. Não demorou para que Honório, sua mulher e filhos se batizassem, firmando com isso maiores compromissos com a igreja evangélica. Tudo em sua vida mudou. Não havia riqueza, no entanto, agora podiam contar com uma boa alimentação e um pouco mais de conforto. Honório e Clara se afastaram totalmente do resto da família e também não permitiam que os filhos os visitassem sozinhos. Nem mesmo Camila, que já estava uma moça feita e responsável, não tinha permissão do pai para ir ver os avós e muito menos os tios Alfredo e Dória, que tanto o ajudaram. Não, definitivamente não, vociferava Honório. Não admito que vá à casa deles. Mas, pai, qual o problema? Reclamava Camila, a filha mais velha de Honório. O tio Alfredo e a Teodora não falam mais nada de espiritismo para mim. Eles nem tocam no assunto. Eu disse não, entendeu, Camila? Não. Mas, pai, interrompendo-a com veemência e colocando-se robustamente frente da filha e levantando o braço com a ameaça de agredi-la, Honório berrou. Mais uma palavra e tu apanhas. Ninguém aqui vai se envolver com quem tem pacto com o demônio. Entendeu? Acuada diante da ameaça que não disse nada, ela não disse nada. Porém, Honório continuou. Enquanto eu vivi ligado àqueles endemoniados, nunca tive sequer um emprego. Depois que conheci a palavra do Senhor, nunca mais nos faltou nada. A filha sentia algo errado acontecendo com as opiniões e pensamentos de seu pai. Sabia que ele nunca fora religioso. Porém, agora se dedicava integralmente àquela doutrina, mesmo diante de todo o empenho e imposição para que seguissem as normas religiosas que ele demonstrava adotar.
ela conseguia acreditar em tanta devoção por parte dele. Camila sempre gostou e concordou com tudo que ouvira de seu tio Alfredo sobre o espiritismo, o evangelho feito no lar, as conversas sobre assuntos espirituais, as literaturas espíritas. Tudo aquilo lhe trazia imenso conforto e uma profunda paz. Como é que poderia ser coisa do demônio algo que lhe trazia imenso esclarecimento e tranquilidade? Algumas das vezes que esse tipo de dúvida surgiu, a jovem procurou conversar com a mãe para saber sobre seu parecer. Filha, dizia Clara, teu pai trabalha muito para manter a casa e a família em boas condições. Esse emprego foi conseguido somente por intermédio de pessoas que têm uma determinada crença e um único tipo de conduta. Portanto, não seria justo nós trairmos teu pai e essa gente que tanto nos ajuda, vivendo próximo deles, que eles consideram pecadores. Mãe, não quero contrariar-te. No entanto, esqueces que, primeiro, esses a quem chamas de pecadores são nossos parentes, e segundo, são pessoas que sempre nos ajudaram nos momentos mais difíceis pelos quais passamos. Não é justo esquecermos tudo o que tio Alfredo fez por nós. Ele sustentou-nos por muito tempo sem pedir nada, sem nunca reclamar de nada. No entanto, eu nem mesmo posso visitá-lo. É que teu pai percebeu que tu foste quem sempre mais admirou e se identificou com o tipo de pregação religiosa de seu tio Alfredo e a tia Dora fazem enquanto morávamos com eles. Hoje, temendo que tu te deixes enganar por aquelas conversas sobre espiritismo e reencarnações, teu pai quer poupá-la. Isso é justo. Já sou maior de idade e tenho o direito de seguir o que eu quero. Não deixa teu pai ouvir-te falando assim. Mãe, a senhora é muito submissa. Camila, agora tu fostes longe demais. Clara começava a se zangar devido à insistência da filha. Não quero que toques mais neste assunto. Tu farás o que teu pai determinar. Inconformada, a jovem sempre procurava uma maneira de visitar seus tios às escondidas. Alfredo não concordava com isso. Entretanto, não conseguia negar sua imensa satisfação ao ver a sobrinha. Camila, não é correto o que tu fazes, dizia sua tia Dora pacientemente. Tia, meu pai é muito rígido comigo. Não suporto ter de ir à igreja por obrigação. Não gosto de ir lá. O melhor que tu tens a fazer é conversar com ele e explicar a situação, completou Alfredo. Tio, o senhor não entende. Meu pai não quer falar nesse assunto. Aliás, tenho mais oportunidade e liberdade para conversar com o senhor ou com tia Dora do que com ele ou minha mãe. Quantas vezes tu tentastes conversar com o Honório e explicar sua insatisfação? Quis saber Alfredo. Várias, tio. Mesmo? Sim, tio. Quer que eu vá procurá-lo para falar sobre teus desejos, opiniões e... Antes que Alfredo terminasse sua frase, Camila reagiu impulsiva. Não, por favor, tio, deixa como está. Promete-me. Sem alternativa, Alfredo decidiu deixar tudo como estava diante da imploração da sobrinha. Com o tempo, Camila passou a diminuir suas visitas à casa de seu tio. Entretanto, alguns dias da semana, dizia à sua mãe que, após sair do colégio, iria à casa de uma amiga para fazer algum trabalho escolar. Mas, na verdade, ela ia à praia com sua colega ou outros lugares de diversão, como cinemas e parques. Inevitavelmente, a jovem começou a namorar às escondidas com um rapaz que a incentivava e apoiava a continuar com tais mentiras e também cabular as aulas do colégio. Honório estava envolvido demais com seu trabalho, com as tarefas e compromissos assumidos na igreja e não conseguia atentar para as atitudes da filha, pois Júnior não lhe dava trabalho. Sua exigência era que todos estivessem prontos no horário dos cultos. Ele não admitia atraso.
Certo dia, o pastor Freitas pediu a Alcides, proprietário do empório onde Honório trabalhava, que fizesse o imenso favor de liberar por um dia Honório e um outro funcionário de nome Monteiro, o qual também era adepto da doutrina, para que junto com ele fossem pesquisar e efetuar as compras de alguns materiais de construção para a reforma de ampliação da igreja. Prontamente Alcides os liberou. A partir de então, Honório passou a ter mais conhecimento da verba arrecadada pela igreja através das doações dos fiéis, por intermédio do dízimo ou das doações voluntárias, extras aos pagamentos obrigatórios dos fiéis. Ele começou a fazer parte da administração e da contabilidade da igreja, passando a ter conhecimento de todo o numerário recebido e de como ou em que era gasto. Tendo em vista a confiança depositada nos irmãos de igreja na compra de qualquer material, nunca foram solicitadas as notas fiscais ou qualquer outro tipo de comprovante de pagamento. Na primeira oportunidade, começou a desviar e apropriar-se de pequenas quantias, quase insignificantes para uso pessoal. Não demorou para perceber que Monteiro não era muito fiel àquela doutrina, pois, quando estava perto dele, sentia cheiro de bebida alcoólica que disfarçava com o uso de um perfume forte. Assim como ele, Monteiro frequentava a igreja com o intuito de garantir um emprego. Astuto, Honório o convenceu a trapacear. Juntos, eles começaram a conseguir desviar valores bem maiores das arrecadações feitas e sem levantar qualquer suspeita. Agindo assim, eram um testemunho do outro, quando prestavam contas referentes aos gastos nas compras que realizavam. Por anunciarem um preço bem acima do efetivamente cobrado, passaram a dividir o dinheiro que sobrava, o qual deveria ser devolvido à igreja. Honório e Monteiro começaram a ter ideias diferentes das pregadas pelo pastor Freitas sobre a humildade e a riqueza através da ganância e do lucro. Sem se importarem com as pregações, tiraram vantagens de tudo o que lhes era designado. Em conversa com Honório, Monteiro, tentando justificar suas atitudes, dizia: "Queres saber? Estou há mais tempo ligado a eles do que pensas. Pelo que vejo, quem me garante que Freitas e outros da igreja já não tiraram seu quinhão da verba destinada às obras? E quando nenhuma melhoria está sendo realizada, para onde tu achas que vai essa dinheirama toda?" É verdade, Monteiro. Eu também me pergunto tudo isso. A gente fica feito trouxa lá, trabalhando nisso e naquilo e... Coisas que eu não conserto na minha casa, fico arrumando lá na igreja para eles economizarem com mão de obra. Faço isso só para manter meu emprego e a minha casa. Do contrário... E eu, Honório, tu achas que estou lá por quê, hein? Ainda bem que te encontrei e que concordas comigo. Estou cansado de ser oprimido e não ter para quem reclamar. Emprego é coisa rara hoje em dia. O governo acaba com a nossa liberdade e com nossos direitos, entre outras coisas. Por fim, vem a igreja evangélica, que me obriga a tosar o cabelo feito um recruta, a usar paletó e gravata no clima do Rio de Janeiro, determina que minha mulher e minhas filhas fiquem com toda aquela cabeleira, que só serve para esquentar as ideias e criar piolho, além de prendê-las àquelas saias ridículas. Todas essas determinações me revoltam, pois é a característica típica do crente. Estou cheio. O que eu puder fazer para não sair do prejuízo, farei, disse Honório convicto. E eu estarei contigo. Tenho uma ideia, disse Honório. Em nossas condições, o que nos sobra é tempo. Vamos usá-lo? Como? Honório começou a relatar seus planos para Monteiro. O melhor era fazer era estudar a Bíblia e obter muito conhecimento, trazendo decorados trechos importantes que justificassem seus objetivos escusos e lícitos.
Aprenderiam a falar corretamente, de modo a convencer e envolver as pessoas através da entoação de voz e da dramatização das palavras. Cativando-as, teria como consequência o aflorar de suas carências afetivas, o apego fanático na dependência de oradores fervorosos. Para amparar-se, usariam somente a Bíblia, proferindo palavras e esclarecimentos dúbios, com o intuito de confundir o entendimento. Julgavam que poderiam ser exímios oradores, portanto teriam muitos fiéis. Não se deixariam mais dominar como discípulos da igreja que frequentavam. Eles sim teriam autoridade e poder, pretendiam exercer influência sobre multidões, angariando confiança através de suas dedicações aos necessitados. Tinham em mente que levariam uma boa palavra e grande orientação através das mensagens bíblicas aos sofredores, obtendo destes a gratidão, a obediência, o devotamento e, lógico, o agradecimento através de numerários, que seriam arrecadados em nome de Deus e como prova do desapego material dos fiéis, ou como meio de fé, pois acreditariam que receberiam em dobro o que doassem. O objetivo de Honório Monteiro era que todos fossem dependentes deles religiosa e espiritualmente. Nós seremos as bengalas, as cadeiras de roda dos aleijados de religião e fé, gritou Honório com euforia. Um brinde a isso, concordou Monteiro, oferecendo ao amigo Honório um copo com aperitivo alcoólico, convidando-o para uma comemoração.